Então, boa noite, para quem eu não vi. Vamos começando, vamos dando um esquenta, assim. Esse é o segundo encontro desse seminário. Hoje eu vou apresentar em conjunto com o Felipe. A gente vai tratar hoje sobre psicanálise lógica, especificamente sobre as relações entre Lacan e Frege. Felipe, antes de eu começar, você quer falar alguma coisa? Você quer fazer algum comentário? Beleza. Tranquilo. Dale, Quê? dale. Ah, beleza, beleza. Bom, eu vou fazer um apanhado um tanto contextual da situação do logicismo, especificamente com o pensamento matemático do século XIX. Pensar um pouco de maneira mais específica, eu diria, na proposta de Frege, no que ele entende como uma conceitografia, um pouco da definição do número, de como isso nos interessa, partindo para o que Lacan toma de Frege, dentre várias coisas, que é o surgimento do sujeito. Bom, de maneira geral, a gente já viu no encontro anterior como as diferentes vertentes do pensamento matemático sustentam suas considerações a partir de diferentes lógicas, a partir de diferentes articulações teórico-conceituais, e especificamente o logicismo, que tem um certo lugar nas matemáticas modernas, principalmente com Boole, Frege e Russell. No encontro passado, foi de maneira bastante geral, exatamente porque eu iria entrar um pouco mais no que diz respeito à teoria de Frege, e Felipe vai trazer algumas ideias também, vai dar um gás assim, partindo para algumas ideias interessantes também para a gente pensar aqui. Como da outra vez, se vocês quiserem ir interrompendo e falando no meio da apresentação, não tem nenhum problema, fiquem de boa quanto a isso, mas se preferirem no final também, não tem problema. Mas bom, o que a gente vai considerar aqui é que a partir desses autores, Boole, Frege, Russell, a gente consegue localizar na história da matemática moderna o uso da lógica para fundamentar o pensamento matemático e assim vice-versa, né? É muito difícil encontrar uma matemática moderna que não seja articulada com a lógica ou uma lógica que não seja matematizada, que de alguma forma coloca esses dois campos, ainda que independentes, em uma articulação muito próxima, muito interessante, inclusive. Então, a lógica, na matemática moderna, vai servir como uma maneira de fundamentar essas operações e, internamente, a psicanálise, a gente vai pensar em pelo menos três maneiras de pensar a lógica matemática, que é são as ideias de matematização do discurso, a ideia de premissas para sustentar um conceito, mas também o que Lacan faz a partir do logicismo de Frege, que é pensar um status lógico para o sujeito. A gente consegue pensar isso em dois momentos do ensino de Lacan, mas principalmente de como Lacan se dedica a pensar o logicismo no seminário 19, por exemplo, mas não somente o logicismo, como outras teorias matemáticas que estão ali bastante presentes nesse momento do ensino lacaniano. Isso é resultado especificamente de um processo que começa a ter certa efervescência no século XIX, com uma ideia de retorno aos fundamentos da matemática, né? Então, os matemáticos viram a necessidade de um retorno a esses fundamentos para classificar
esses conceitos e as operações, ou seja, a prática matemática de maneira sólida para pensar a aplicabilidade. Isso é o que, por exemplo, o Javier de Lourenço, que é um teórico da matemática, ele pensa como uma crise do pensamento matemático. Então, a matemática começa a revirar seus próprios fundamentos e entra em crise no sentido de que diversas respostas acabam sendo produzidas naquele momento e, por consequência, leva para distintas interpretações do objeto matemático. Geralmente, esses objetos eles estavam muito articulados com os avanços da aritmética, os usos mais diretos ou mais lógicos da álgebra, ou seja, a articulação entre letras e números, isso é bastante presente no logicismo de Boole, por exemplo, o cálculo diferencial integral e as geometrias não euclidianas. As geometrias não euclidianas, por exemplo, abre a possibilidade de uma área muito conhecida entre a gente, que é a topologia, ou seja, uma forma de pensar a geometria que não segue a certas noções do espaço euclidiano, como também até de outras geometrias que não necessariamente estariam articuladas com o pensamento de Euclides, mas que também estabelece algumas regras que a topologia a gente pode pensar assim, trai nos seus fundamentos. Antes dessa resposta logicista, a gente consegue identificar na história alguns precursores. Como em toda teoria, né? Nenhum fundamento teórico surge do nada. Ele geralmente é resultado de um movimento de época, de contexto, do que está sendo produzido em determinado espaço, enfim. É, Antes de Frege, a gente tem o simbolismo de Leibniz. Leibniz é um autor da matemática, da filosofia matemática, que é leitura indispensável para o que a gente consegue localizar como matemática moderna e a reformulação dos fundamentos da matemática. A gente pode pensar assim, da Idade Antiga e da Idade Média, sendo que essa divisão é totalmente arbitrária. E também a lógica matemática de Boole. O Boole, na verdade, ele se dedica a pensar diversas áreas da matemática através de uma articulação da lógica com a matemática, como também os fundamentos lógicos da escola de Peano. Então, a gente tem como antecedente Leibniz, Boole e Peano como autores básicos para contextualizar o que vai ter de interessante no logicismo de Frege e de Russell, por exemplo. Ainda que esses autores eles tenham dado assim o pontapé inicial, eles tenham começado a revirar esses fundamentos, é com Frege, Gottlob Frege, que necessariamente surge uma filosofia lógica para a matemática, ou seja, de repensar e reposicionar de alguma maneira esses fundamentos através de um construto teórico mais elaborado. Então, ele vai se dedicar a diversos problemas desse momento, mas a gente consegue localizar um destaque na noção de surgimento, na ideia de conceito e na ideia de encadeamento. Essas três ideias, por exemplo, a gente consegue identificar também em Lacan quando trata do sistema logicista. Então, Frege ele vai se dedicar a criar uma filosofia. A gente pode pensar um conjunto de premissas mais ligada a esses avanços matemáticos para pensar o surgimento do número, a ideia de conceito e o encadeamento desses elementos, com a condição de que não são elementos naturais, senão consequências de operações lógicas. Não é, nem só não é natural, como tampouco é resultado de operações empíricas. Esse é um marco teórico muito relevante, mas também indispensável para pensar essa proposta, porque
A ideia basilar do pensamento logicista é de não confundir o objeto com o conceito. Então, a gente vai vendo isso aos pouquinhos, mas como os elementos matemáticos aqui eles não surgiriam como por geração espontânea, a gente poderia pensar assim, ou por um dado da realidade, ou seja, da análise empírica, a gente teria um conjunto de elementos que surgem de contingências necessárias para a sua existência. Essas contingências necessárias para a sua existência vai depender do contexto e da arbitrariedade que está sendo colocada ali. Nesse caso, por exemplo, os números, eles não seriam, como a gente viu da outra vez, elementos para contar, senão o resultado de operações lógicas não naturais, não empíricos. A ideia de Frege, especificamente, é tentar deslocar essa ideia que ele chama de intuicionista, que confunde os objetos com o conceito, de partir do ponto da autoevidência, porque seria uma obviedade dizer que o um surge porque tem um elemento para contar, para demonstração. Ou seja, seria um deslocamento do que está no campo da intuição, ou melhor dizendo, do paradigma psicológico, para a demonstração, que seria o paradigma conjectural. Ou seja, de como eu consigo aplicar em determinado sistema o conjunto de premissas que está sustentando aquele projeto. Então, ele sugere três pontos iniciais para essa operação: separar, perguntar e não distanciar. Me explico. Em um primeiro momento, seria necessário separar logicamente o psicológico do lógico, o subjetivo do objetivo. Seria um certo afastamento aí desse paradigma quase que cognitivista do que seria a ideia do objeto matemático. Segundo, cabe perguntar pelo significado no contexto da proposição e não isoladamente. Isso serve bastante porque uma proposição lógica, aqui nesse estilo, ela não pode ser fora do sistema que está em jogo, senão articulada com as outras proposições lógicas. É interessante, por exemplo, que quando a gente pensa na ideia de estrutura matemática, a estrutura ela só consegue ser definida em si quando a unidade trata da relação e não de um único elemento que está em jogo naquele conjunto. E terceiro, não distanciar da distinção entre conceito e objeto, ou seja, eu posso admitir a existência do conceito e do objeto, mas eu não posso tomá-los como sinônimos ou como um como causa do outro, como é o caso do objeto para o conceito. Esse processo se dá como uma demonstração rigorosa em um primeiro momento, ou seja, classificar os termos que estão sendo manipulados, precisar os limites de validação, ou seja, até onde aquilo vai, como também a que sistema aquilo responde, e apreender os conceitos. Esse processo ele não seria linear porque na medida em que a gente vai avaliando a própria aplicabilidade do sistema, a gente pode ir reformulando as premissas que o sustentam. Então, ele vai empregar uma terminologia que é o título de um de seus livros e que é um livro de leitura fácil. A gente pode pensar, o Frege é um autor que escreve de maneira bastante fluida e compreensível, que é a conceitografia. A conceitografia não só é o título do livro, como é o próprio nome de um de seus métodos. Ou seja, a conceitografia ela consiste em uma verdade científica. Acho esse é um ponto que o Frege bate bastante, que é de tomar a, a discussão como a construção de uma verdade. Ou seja,
não de pura hipótese sem uma demonstração. É, é uma verdade científica que passa por diversos períodos de certeza. Ou seja, a conceitografia em si, ela pode ir sendo reformulada de acordo com a organização dos termos. Essa verdade, especificamente, ela é conjecturada a partir de uma proposição solidificada. E essa solidificação ocorre ao relacionar-se com outras verdades através de um encadeamento. Então, eu tenho uma proposição solidificada, porque ela já pode ser demonstrada através desse sistema, e as que vêm depois, elas podem ter como referência essa primeira e assim sucessivamente. Ou seja, uma proposição, ela vem sempre como consequência de uma que já pode ser confirmada ou demonstrada. Então, nesse aspecto, o logicismo de Frege é bastante categórico no que se refere ao conhecimento, porque o conhecimento ele vai ser qualificado de acordo com o melhor método de prova. E o melhor método, especificamente, vai ser a demonstração do sujeito do argumento. E, especificamente, de localizar a função desse argumento. Retomando essa ideia da definição do número, dessa abstração que não se refere a uma contagem, a definição do número ela vai ser entendida por Frege, essa definição intuicionista, obviamente, vai ser entendida como uma definição imprecisa porque ela é resultado de uma aporia, ou seja, de uma inconsistência lógica. Por quê? Quando eu digo o número é uma coisa, eu estou dando uma definição que é naturalmente contraditória, porque eu estou empregando duas ideias em uma mesma proposição que são contraditórias. Ou seja, vou compartilhar a tela para ficar mais explícito. Espera aí. Espera que simplesmente desapareceu a janela aqui, eu não estou conseguindo encontrar. Agora acho que. Bom, mas basicamente, para ir adiantando essa ideia, Frege trata do problema de que o conceito de número, de maneira intuicionista, ele passa por uma aporia pelo fato de que eu coloco na mesma frase um artigo definido e um artigo indefinido. Ou seja, eu tenho o número é uma coisa, eu tenho o número como um artigo definido, ou seja, eu estou dando alguma definição para o meu objeto. Mas quando eu digo é uma coisa, eu estou contradizendo a própria ideia pelo fato de que, se é uma coisa, acaba podendo ser qualquer coisa. E dizer que o número é uma coisa, colocando um artigo definido e um artigo indefinido na mesma proposição, eu tenho uma contradição porque o número poderia ser qualquer coisa. Se o número pode ser qualquer coisa, ele pode atender a absolutamente qualquer objeto da realidade. Ou seja, seriam números que servem para contar. Os slides aparecem aí, né? A tela? Obrigado. Por consequência, considerar o número como uma coisa necessariamente não é uma definição, senão uma ideia intuitiva e bastante abstrata
que coloca o número como totalmente distanciado de um efeito lógico. Então, trago uma citação de Frege, que ele estabelece isso de uma forma bem direta. O pensamento é essencialmente o mesmo. Não se deve considerar diferentes espécies de leis do pensamento conforme os objetos em questão. A diferença consiste somente na maior ou menor pureza e independência com relação a influências psicológicas e auxílios exteriores, como a linguagem, os numerais, etc. E ainda, em alguma medida, na sutileza da estrutura de conceito. Quando ele traz na sutileza da estrutura de conceito, ele está distanciando o objeto do conceito e o conceito é o que lhe interessa aqui. Lembrando que o método como conceitografia se refere ao estabelecimento dessa verdade científica solidificada e de maneira encadeada. Ou seja, um elemento não teria nenhuma significação se não articulado com os outros elementos. É uma ideia bastante comum quando a gente pensa a teoria do significante, por exemplo, né? Não é nenhuma ideia alheia ao que a gente consegue pensar na psicanálise lacaniana. Seu método é explicitado da seguinte forma, o cito novamente em outro momento de sua obra. A via que segui, no que se trata essa indagação, foi a seguinte. Tentei reduzir o conceito de sucessão em uma sequência à noção de consequência lógica, para então poder estabelecer o conceito de número, para evitar que nessa tentativa se intrometa inadvertidamente algo de intuitivo. Cabia tudo reduzir a uma cadeia inferencial privada de qualquer falha. Ou seja, uma redução, porque é comum que no campo científico haja uma redução através de determinado programa, e que esse conceito, como consequência lógica, é mais resultado do que uma anterioridade a essas ideias. Tentativa é de afastar o que ele está chamando de intuitivo e conceber essa redução em uma cadeia inferencial, ou seja, em uma aplicabilidade de uma hipótese, e privada de qualquer falha. É spoiler temporal, mas a ideia de privada de qualquer falha, isso é refutado pelo paradoxo de Russell, porque de alguma maneira a forma, perdão, como Frege formula os conjuntos, principalmente o conjunto de todos os conjuntos, ela seria inconsistente pela não inserção desse conjunto nele mesmo, né? Então, a privação de qualquer falha foi uma ideia bastante ambiciosa de Frege, como também, em algum sentido, foi bastante ambiciosa para o Hilbert, no formalismo. O que ele considera como o surgimento do número, e aí eu vou tentar aqui dar conta de explicar a fórmula geral de Frege, que é o n mais um, que é a fórmula que a gente geralmente conhece como n mais um, como surgimento do encadeamento numérico, ela é consequência de outra elaboração. N mais um não é o ponto de partida, senão que n mais um é consequência da denotação do conjunto dos números naturais. Ou seja, é a forma mais simplificada que a gente tem de pensar a ideia de que a significação surge a partir do 2. Basicamente, também não é nenhum bicho de sete cabeças, o Frege formula dessa maneira. Essa é a fórmula geral, n mais um, mas ela é consequência de outra operação, que é a operação que define os conjuntos dos números naturais inteiros.
Então, a gente tem, inclusive, uma ideia de o zero não ser considerado. Isso na aritmética de Frege, por exemplo, é impossível o zero não ser considerado porque ele constitui como uma unidade básica para formular o que ele chama de inexistência. Ou seja, uma existência que surge a partir da inexistência. Me explico. O conjunto aqui, como ele está, só as chavinhas, ele sim é um conjunto vazio. Ele é um conjunto de zero elementos. Ele não diz absolutamente nada, né? Ele é um conjunto que ele não tem nenhum elemento que signifique essa relação entre os termos. Agora, se em determinado conjunto eu coloco as chavinhas e coloco o número zero nesse conjunto, eu tenho o primeiro um. Ou seja, para a aritmética de Frege, o zero é o primeiro um, pelo fato de que o zero é que é o primeiro número. Ele surge exatamente como uma denotação que aparece como o primeiro elemento através da noção de inexistência. Uma coisa é o vazio, que é um conjunto vazio, outra coisa é um conjunto com um elemento que estabelece a inexistência. A partir disso, eu consigo articular que em outro conjunto, perdão, esse primeiro zero seria o um, esse primeiro um que nos interessa. Dando continuidade para ver como surge o 2, o 3, o 4, o 5, a gente pode pensar em um outro conjunto que tem a relação do vazio com a inexistência, que é aí que a gente consegue pensar em uma relação equinumérica entre o vazio e o primeiro elemento. Então, eu consigo dar continuidade a toda a cadeia se eu uso essa unidade básica, que é a relação do vazio com o primeiro elemento. E, por consequência, a relação do vazio com o primeiro elemento vai ser a própria ideia de que um surge através de dois. E aí é que eu consigo estabelecer que eu tenho n mais um. Qualquer número mais um é que dá a continuidade do encadeamento aritmético, que tende ao infinito, mas que a gente não consegue demonstrar também, né? Que, querendo ou não, é um conjunto limitado, ainda que possa tender ao infinito. Por exemplo, ela é lida por Lacan, porque o interesse de Lacan está exatamente no surgimento desse um e de como o surgimento desse um ele é para nós uma questão do sujeito, porque o surgimento desse um ele necessariamente implica o surgimento do outro, desse segundo elemento da cadeia. Então, vou trazer duas citações do discurso de Baltimore, que Lacan, e inclusive já quase encerro e passo a palavra para Felipe, que ele diz o seguinte: a questão do dois é para nós uma questão do sujeito. E aqui alcançamos um fato da experiência psicanalítica no sentido que o dois não completa o um para fazer dois, senão que deve repetir a um para permitir que o um exista. Que se a formulação é n mais um é através da repetição do elemento que garante a existência ao primeiro. Ele diz: se trata de, a partir do sujeito da ciência, tal como pensamos poder assinalar, tanto nessa experiência de Descartes, sinal de um ponto de devaneio, como no esforço lógico de Frege, por onde ele nos designa onde o um deve surgir, se dele quiséssemos dar um fundamento lógico. Esse interesse de Lacan pelo um, inclusive, ele é muito bem explicitado no Seminário 9. No Seminário 9, por exemplo, quando Lacan trabalha o conceito de traço unário, ele trabalha exatamente através de fundamentos logicistas para pensar o surgimento do primeiro um e a repetição
que é o que constitui a cadeia dos elementos. Então, basicamente, a gente tem essa primeira marca, né? Lacan usa vários termos, a primeira marca, o significante, o traço, etc., para definir esse primeiro elemento e que a repetição surge como um contínuo desse encadeamento. Então, essa ideia do como surgimento de uma articulação lógica é o que vai possibilitar que Lacan, em determinado momento de seu ensino, ele consiga localizar isso como uma questão do sujeito. Que o sujeito ele só pode surgir exatamente através dessa articulação entre elementos e que para a própria noção de estrutura que Lacan trabalha é, é a covariância entre os termos de determinado conjunto, limitado, inclusive, que possibilita a construção mesma da estrutura e do sujeito que está ali em questão. Mas, bom, eu hoje vou até aqui, passo a palavra para Felipe. Obrigado. Obrigado, Will. Valeu aí pela apresentação, Fausto. Situar um pouco do Frege aí na história da matemática, né? Os empreendimentos dele, algumas relações aí com a psicanálise. Eu pretendo seguir por essa via, gente. Assim, trata-se de um diálogo muito rico, que habilita a abrir muitas abas, mas o tempo é limitado, então tentar ir aos poucos e selecionando alguns aspectos. Acho que Fauzi tentou pegar nossa mão e guiar a gente por dentro do labirinto freguiano. Eu vou tentar olhar o labirinto um pouco de cima. Não vou entrar nos amiúdes tanto assim, algumas questões mais técnicas. Vou tentar uma outra visada, pelo menos nesse primeiro momento. Da... Próximo mês eu vou apresentar também, acho que vou seguir trabalhando esses temas. É, Algumas considerações que eu queria fazer, assim, né, como o nosso campo, o campo estuda a linguagem, né, em geral, isso é um seminário sobre matemática, sobre lógica, mas não são é, campos do saber mais importantes que os outros, né? Eles não nos apresentam o funcionamento da linguagem como um todo. Eles dão um vislumbre parcial de como a linguagem pode funcionar. Acho que é bom ter isso em vista. Não é mais importante do que estudar linguística, filosofia, várias outras coisas aí. Antropologia, história, né? Eu acho que isso é um acalento para o coração, porque não é brincadeira esse negócio aí que o Fausto estava falando, né? Não bater cabeça com esses troços. Mas, enfim, também a gente, acho que outra consideração é que, bom, eu particularmente imagino que Fausto também compartilha dessa posição, a gente não estuda isso para ser especialista em matemática, né? Ou em lógica, senão que para pensar a especificidade da psicanálise, né? Do nosso trabalho. Então, bom, eu vou tentar partir da coisa mais básica, que talvez seja uma das mais difíceis, que é, sei lá, uma pergunta bem preliminar mesmo, que é o que é a lógica? Para que serve a lógica? Parece simples, mas não sei se é tanto. Alguém tem alguma ideia, gente? Alguém já estudou alguma coisa a respeito? O que vocês acham? Alguém tem alguma hipótese? O que é a lógica? Para que serve? Bom, é, não é nenhum demérito achar difícil de responder. Aliás, eu não sei se eu vou dar conta de responder. Eu vou tentar apresentar algumas considerações, tentar iluminar alguma coisa. É, Aliás, eu acho que a boa seria uma junta acadêmica para responder essa pergunta.
Quem somos nós psicanalistas para achar que dá conta para responder, né? Porque eu acho que seria necessário, talvez, assim, um historiador da filosofia, um filósofo, um lógico, um matemático, um cientista da computação, todo mundo junto tentando responder essa pergunta. Uma observação que me parece valiosa é que a filosofia, que a gente conhece, que é grega de origem, né, foi fundada por um matemático, o Tales de Mileto. E o primeiro registro no Ocidente que a gente tem de alguém pensando a lógica é de um filósofo, foi o Aristóteles. Foi a primeira pessoa que falou de lógica. Pelo menos assim, a gente conhece, tem registro de textos em línguas indo-europeias, né? É, foi o Aristóteles. Ou seja, a gente tem aí uma grande imbricação entre filosofia, lógica, matemática. Ao longo da história, horas elas ficam muito coladas, às vezes um pouco mais distantes, mas assim, desde o princípio, tá tudo meio embolado aí, tá tudo junto, né? E tudo começa com a revolta contra os sofistas, né? O Aristóteles ele não aceitava a ideia de que se ganhava as discussões pela beleza dos argumentos, ou, sei lá, por uma forma mais eloquente, né? Os sofistas estudavam muita retórica, ensinavam retórica para a galera que estudava, queria falar de política, ganhar as discussões com artimanhas linguísticas, né? E aí o Aristóteles ele meio que formulou a hipótese de que talvez haveria algo não tão artístico por trás dessa história de ganhar a discussão, de que um argumento se sobrepusesse em relação aos outros, né? Ele falou, porra, deve ter alguma coisa para além disso que justifique que um argumento, né, ganhe, digamos, a discussão. E daí surge a silogística, né? E a ideia de extrair da linguagem algumas regras claras que deveriam dirigir o raciocínio. Aí tem um exemplo clássico se eu não me engano, acho que o Platão que dá esse exemplo, né? É, todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, Sócrates é mortal. Se eu tenho duas premissas verdadeiras, eu posso sacar uma dedução válida, né? Dessas duas premissas. Sei lá, qualquer briga de casal, qualquer coisa, isso tá rolando o tempo inteiro, né? Você me falou isso, me falou aquilo, então se faz esse tipo de exercício, discussão entre colegas de trabalho, não sei. Mas a ideia de que a lógica seria algo que instruísse a linguagem, que ela fosse algo que estaria aí para instruir a linguagem. Alguns dizem que ela guia a razão da geometria, tem várias formas de dizer isso, acho que essa é uma maneira mais simples. Instruir a linguagem, o raciocínio, né? Aliás, a lógica, como conceito, ela nasce junto com a linguagem, como conceito também, né? Não como conceito abstrato ainda, de linguagem abstrata e tal, isso vai aparecer bem depois, mas a lógica como, a linguagem como conceito, ainda palavra, discurso, nasce junto com o conceito de lógica, que do grego é o logos, né? É a origem da palavra lógica e também de palavra, discurso, razão, argumento, enfim, é uma palavra meio que polissêmica no grego, assim, que vale para tudo isso. Mas, enfim, a gente está aqui para falar de Lacan e de Frege, por que que voltar tanto? Por que voltar, fazer essa digressão toda, né, e falar um pouco de Aristóteles? Acho que, primeiro, duas coisas. Primeiro aspecto, a lógica fregiana, que é uma lógica, é conhecida como lógica de primeira ordem clássica, né? Ela segue os princípios aristotélicos básicos, tradicionais, fundamentais, né? Que é o princípio de identidade, não contradição e terceiro excluído. Embora ela trate de forma muito mais formal e sistemática do que Aristóteles, que tratava muito mais de proposições e tal, Frege
fez um trabalho muito mais, ele alargou a coisa, assim, tornou muito mais poderosa, formalizada, né? Mas ele, como o Fauzi disse, né? Como o Fauzi marcou muito bem, assim, ele estava propondo uma lógica para dar conta de uma crise nos fundamentos da matemática. Ele não tinha qualquer finalidade, não era. Ele tinha um objetivo específico quando ele propôs isso. E a matemática é atemporal. A matemática é um campo atemporal. As verdades matemáticas, sei lá, a demonstração matemática, o tempo passa e segue valendo, né? É binária a matemática. Pelo menos a matemática tradicional é bivalente, é verdadeiro e falso. Aquela coisa na escola, né? Ou tá certo ou tá errado mesmo. Ou é zero, ou não sei como foi a experiência de você com matemática na escola, a minha foi nessa linha, assim. Raramente tinha um professor bacana que considerava assim um negócio mais, tá, tinha uns cabeça aí que eram chato pra cacete. Enfim, na matemática se rechaça a contradição, vale o princípio de explosão, né? De uma contradição você deduz qualquer maluquice. E o segundo aspecto enfim, pelo qual eu achei importante voltar um pouco em Aristóteles foi o seguinte, que existem discussões largas e longas entre os lógicos de como categorizar, de como dar definições, nomenclaturas para as lógicas e os marcos históricos na lógica. Como que acontece nas teorias, por exemplo, né? A historização, a história do Ocidente. Então, a gente vai dizer Idade Antiga, Média e Modernidade, começa no século XX. Estudos decoloniais vão dizer, não, modernidade começa no século XV, século XVI, daí já começa, né, a virada para a modernidade. Esse mesmo babado rola na lógica, né? Tem muita gente, você já deve ter ouvido essa definição de que a lógica do Aristóteles é a clássica, né? E o que vem depois disso é não clássico. Não sei se alguém já ouviu isso, mas isso circula bastante, né, essa ideia. Aristóteles é a clássica, o resto é tudo não clássico. Existem outros lógicos, e eu acho essa proposta bem mais legal, sei, a gente pode debater, está aberto para discussão, que vão dizer, a de Aristóteles é a tradicional, em que sentido? É a tradição ocidental. Vários filósofos da ciência, né, tipo Popper, Bachelard, Coiré, também propuseram essa ideia de que o senso comum é aristotélico. A gente pensa com essa lógica muitas vezes, né? Essa lógica, princípio de identidade, não contradição, terceiro excluído. Os extremismos, enfim. É, é, Alguns lógicos vão propor essa é a tradicional e a de Frege é a clássica. No mesmo sentido do que acontece na música e na gastronomia. Dois exemplos que eu pensei. Na música, surgiu uma música na Alemanha, na França, não sei quando foi, os pianistas lá, uma galerinha, não sei o quê, viraram e falaram, essa aqui é a clássica, a música clássica, né? E o que que se quer dizer com música clássica? É a música ideal, é o protótipo de música. É uma versão prototípica da música. É muito tirano, né? É uma ideia meio tirana, assim, meio. Virar e falar, nossa, aqui é foda pra caralho, o que vier depois é outra coisa. O jazz, o blues, o samba, sei lá, se vire, dê seus pulos. Não é clássico. Não é o ideal. Mesma coisa na gastronomia, né? Gastronomia francesa. Que viraram, os caras inventaram as técnicas lá e falaram, pô, isso aqui é o clássico. Gastronomia africana, brasileira, italiana, não sei. Não é clássico. Tem os lógicos que, então, esses outros vão dizer, a de Frege é a clássica. E o que vem depois não é a não clássico. A gente vai chamar de lógicas libertárias. Achei fantástico. Eu encontrei isso assim. Em que sentido libertário? Primeiro, se libertar dessa tirania, né?
de que nós somos o não prototípico, o não ideal. Não sei. E segundo, é, libertárias porque se libertam dos princípios aristotélicos da lógica tradicional. Começam a aparecer várias lógicas que jogam fora, sei lá, o de identidade, não contradição, a outra vai chegar, não, a gente joga fora o terceiro excluído. Tem lógica que joga fora tudo. Assim, todos esses princípios, deixa para lá e vamos fazer outra coisa. A galera começa a trabalhar com outras premissas, né? Mas, enfim, então, digressão feita, é, acho que é importante marcar isso porque tem uma relação aí entre a lógica aristotélica e a freudiana. Mas passando para o diálogo entre Lacan e Frege, para tratar disso, para começar a tratar disso, né? As questões mais básicas que eu vou tentar tocar aqui. É, no próximo encontro eu devo avançar um pouco mais, mas eu vou utilizar alguns trechos da classe 9 do seminário 12, chamado Problemas Cruciais para a Psicanálise, e uma citação também do A Ciência e a Verdade. Todos os trabalhos aí de 64, 65, né? Nesse seminário, Problemas Cruciais, Frege é um dos principais interlocutores de Lacan, né? É dos mais citados, assim, seja direto ou indiretamente. Até, muitas vezes ele não cita o que está falando do Frege, mas ele está dialogando com a teoria do Frege. E eu acho que é marcante, né, gente? Problemas cruciais e o cara chama esse brother aí para roda, para trocar ideia. E aí, enfim, eu selecionei uns trechos aí para ler. Coisa rápida, mas perdoem a falta de slides para acompanhar. Eu preparei a fala meio no improviso, não deu tempo de fazer isso. Mas qualquer dificuldade, se ela se travar, minha internet estava meio maluca aí, mais cedo. Me falem se não dá para entender, se eu ler muito rápido, qualquer coisa eu repito. Os trechos todos eles fazem parte de uma introdução, tipo uma introdução a uma aula, essa aula número 9 que o Lacan prepara assim a entrada da aula. Quem vai falar é o Miller. Por incrível que parível, Miller vai falar de lógica, né? Vai falar do Frege. Fala muito bem, inclusive, E né? falou muito bem, amigo, muito bem. Foi uma surpresa essa aula, né? A gente leu junto, discutiu junto, foi uma surpresa. É, Mas aí ele vai abordar esse livro que o Fausto estava trabalhando, né, dos Fundamentos da Aritmética, que é um negócio cabeludo, assim, tal, para pensar a relação do sujeito com o significante, ele vai abordar isso. Mas aí o Lacan, ele abre a aula meio que dando umas indicações bem gerais, assim. Só que eu achei hiper importante, assim, para começar essa conversa. Então, bom, eu estou usando, gente, uma tradução que é a do CEF, é do Centro de Estudos Freudianos de Recife. Inclusive, Fauzi, obrigado. Ele que trouxe para mim isso aqui. Eu vou dar a página, não sei se vocês têm outra versão, outra coisa, mas começa na 194. Essa aula começa na 193. 194, Lacan começa a dizer o seguinte, começa assim: Hoje, vocês vão ouvir falar de lógica. Suponho que isso não surpreenderá aqueles que, há muito, acompanham o meu ensino. Para esses, com o tempo e de modo cada vez mais firme, devem delinear-se relações íntimas, profundas e essenciais entre a psicanálise e a lógica. Ou seja, galera, acho que não vai ser uma surpresa, e quem está me acompanhando, acho que devagarzinho tem que olhar um negócio aqui, um negócio ali disso, né? Desse diálogo. Um pouco à frente ele diz assim, se eu chamo atenção para isso, é porque, até certo ponto, a ordem de dificuldades que o lógico encontra para hierarquizar e classificar sua ciência é de fato análoga, correspondente às dificuldades que, do mesmo modo, o analista pode ter. Isso é apenas uma indicação, ele disse. Aí segue assim.
a psicanálise é uma lógica. Forte, né? Psicanálise é uma lógica. E, inversamente, pode-se dizer que a lógica tem muito a esclarecer-se com certas questões radicais que são colocadas na psicanálise. Ousado, gaiato, como se diz na Bahia. É, Aí, um pouco à frente, ele diz assim: será que a interpretação analítica, a estruturação da teoria, faz pouco caso da lógica? Claro que não. Esse uso psicanalítico da lógica é para nós um motivo a mais para nos interrogarmos sobre o que são suas regras efetivas. Porque, convenhamos, isso não funciona sem regra. Para nós é uma sugestão preciosa e cada vez mais insistente, mais que nunca, nos situarmos aí na lógica. Até para percebermos que a verdadeira indagação é ver se não há alguma relação profunda que faz com que a questão que os lógicos colocam seja: a respeito de que, de fato, a lógica trata? Porque isso não é tão simples. É a pergunta que eu comecei, né, gente? Comecei com isso aqui. A lógica não nos dá os fatos, ou como se diz, as premissas. A lógica nos dá o quê? O meio de tirar partido dela. Enfim, ele vai dizer depois um pouco assim que estudar a lógica é uma questão para nós de primeiro plano. Vai dizer que o que ele está tentando delinear nesse ano é algo como, ele dá uma formulação preliminar assim, uma lógica da falta. E aí na página 197 depois, assim, para fechar, gente, essas passagens da leitura, ele vai dizer o seguinte: o que chamamos realidade, muito frequentemente, não o é. E é exatamente disso que temos que tratar na psicanálise. Isto é, tornar a função da realidade, especialmente para nós, analistas, um certo coeficiente de surdez mental. Realidade é um coeficiente de surdez mental. É por isso que a referência à realidade, comumente feita à psicanálise, deve incitar-nos não à reserva, mas à desconfiança. É isso. Por aqui. Então, recapitulando, o cara falou, bom, galera, vamos olhar de vez em quando um pouquinho disso aqui, relação da psicanálise com isso. As dificuldades da psicanálise se situar na ciência são análogas da lógica. Psicanálise é uma lógica e pode esclarecer coisas para os lógicos, né? Essa pergunta que a gente estava colocando, né? A respeito de que a lógica trata, não é simples. E ele vai dizer: a lógica não nos dá os fatos ou as premissas, ela nos dá o meio de tirar partido dela. Ou seja, o que a gente pode fazer é usar ela, mas ela não dá o que seria os fatos de realidade, né? As coisas como são. A lógica não leva a gente para isso. E por fim, ele deu essa botada aí, foi uma porradona, né? Que ele falou que a realidade para nós é um coeficiente de surdez, né? Para seguir, eu proponho a gente se concentrar nas duas últimas, né? A lógica não nos dá os fatos, suas premissas, e a realidade é um coeficiente de surdez mental. Bem borgiano, Lacan, né? Borges dizia que em verdade a realidade não existe e em realidade a verdade tampouco. Mas isso me parece muito relevante quando se trata assim de uma introdução, uma apresentação sobre as propostas de Frege. Por quê? Porque Frege foi um realista, né? Um realista platônico, assim, realista lógico. Ele via a lógica não como criações linguísticas ou culturais, mas sim como entidades reais e objetivas que existem independente de nós e da nossa linguagem, do nosso pensamento.
Sabe aquela ideia de platônica, o céu lá de Platão, as ideias matemáticas estão lá esperando serem descobertas por nós, mas elas existem independente da gente. São, para Frege, as verdades lógicas são entidades objetivas que a gente pode descobrir, né? A lógica para ele é tipo normativa e objetiva. Não é uma descrição de como a gente pensa, é uma descrição de como a gente deve pensar. Essa distinção acho que é importante. Como a gente de fato pensa e como deveríamos pensar. Porque até certo momento histórico da lógica, a ideia era descrever maneiras como a gente deveria pensar, não como a gente pensa de fato, na realidade. Eram linguagens ideais, encontrar linguagens ideais para raciocinar bem. Mas Frege, ele foi muito importante, inclusive, para o positivismo lógico, né? Foi muito influente no Círculo de Viena, apesar de não ser positivista, e de não compartilhar os mesmos objetivos filosóficos do positivismo, né? Os positivistas lógicos, eles queriam reconstruir a linguagem científica e utilizavam a lógica, né, para isso. A lógica de Frege era uma base aí para a galera. Eles ofereciam, o Frege, na verdade, ofereceu ferramentas lógicas, semânticas, né, fundamentais para o positivismo. Não sei se vocês já circularam por aí, mas os positivistas lógicos, eles achavam que a lógica era o espelho do mundo, digamos assim, em resumo. E a ideia geral, assim, muito resumida, é que a forma gramatical das nossas linguagens naturais, como a gente fala aqui, no dia a dia, em contextos ordinários, escondia a forma lógica com a qual a gente poderia falar coisas verdadeiras e válidas sobre a realidade, as coisas científicas. Eles colocavam a ciência num pedestal, os positivistas lógicos, assim. Se você fala coisas científicas, você fala coisas boas. Se você não fala isso, isso é bobagem. Não se deve dizer, seja poesia, literatura, é baboseira. E assim. A ideia era encontrar eles supunham que existia um momento onde a linguagem tocava o real. O real, eu não digo no sentido lacaniano, digo, supunham que existia a realidade como tal, digamos assim. Que a realidade era una e que se tinha que descobrir e tentar chegar nessa realidade empírica, como o Fausto estava falando. E para eles a lógica era a base do conhecimento científico, né? Wittgenstein deu uns passos nesse sentido, né? O Tratado Lógico-Filosófico foi para essa galera foi tipo assim, ele encontrou, agora encontrou, acabou-se a história. Temos a forma lógica. Agora ninguém vai poder falar besteira. O próprio Wittgenstein falava, eu estou propondo isso aqui e tudo para a gente evitar falar besteira, tonteria. Então vocês podem ver até aí, né, que se trata de uma tradição que objetiva reduzir ao máximo a ambiguidade e a polissemia da linguagem. E a ideia era sempre estabilizar o significado e a referência. Heranças da tradição da linguagem como representação. A ideia era tentar fazer com que a linguagem chegasse cada vez mais perto das coisas objetivas, as coisas como elas são, e reduzir ao máximo esse. Você vê, os positivistas falavam para eles poesia, esse tipo de coisa. Não. Conhecimento científico, dizer como é, descrever como é, né? A questão é que depois disso, né? E aí estava rolando esse babado da matemática que Fausto trouxe, da história da matemática, crise dos fundamentos. Aí veio o Gödel e cai essa porra toda por terra. E o Gödel joga meio que um paradoxo autorreferencial na base do edifício matemático, na base do edifício científico,
E isso acaba abrindo portas para várias outras possibilidades, né? Assim, meio que o Gödel acabou com essa ideia de que existe o real como último, que é possível chegar nesse, digamos, tocar o real, que a linguagem toque o real, que você pode chegar às coisas como elas são e sabe aquela história de acabou a história? A galera diz, tem o Fukuyama, né? Que era leitor do Hegel, dizia que o Hegel acabou com a história, foi o fim da história. Pronto, o Gödel disse assim, não tem fim da história na ciência, basicamente. Não vou entrar nos amiúdos dos teoremas e tal, mas ele, cara, meio que, segundo o teorema, vai dizer um sistema nunca consegue dizer quais são seus próprios problemas e limites. Sempre tem que vir um outro mais forte que diga assim, opa, você deixou escapar um negócio aqui, cara. Ou seja, não tem como um sistema ser autorreferencial e dizer acabei com a história agora. Isso na história da ciência é o tempo todo, né, gente? Chega alguém, descobre um negócio, acrescenta uma coisa aqui, já muda. Mas enfim, essa parada a chegada, as propostas do Gödel abriram as portas para muitas coisas, né? Inclusive a psicanálise do Lacan é muito influenciada por esses teoremas. Eu acho que é interessante dar uma olhadinha em algum momento, porque tem um valor assim bacana. Até para pensar, né, o que que ele faz com essa a lógica do Frege. Mas enfim, aí eu vou ler uma citação rapidinha do Ciência e Verdade, que fala disso. Ele vai dizer assim, na página 875, edição da Zahar, né, em português. Ele vai dizer: a lógica moderna é, de modo inconteste, a consequência estritamente determinada de uma tentativa de suturar o sujeito da ciência. E o último teorema de Gödel, esse que eu citei agora, mostra que ela fracassa nisso. O que equivale a dizer que o sujeito em questão continua a ser correlato da ciência, mas um correlato antinômico, já que a ciência mostra-se definida pela impossibilidade do esforço de suturá-lo. Ou seja, cientistas estão sempre esquecendo, tentando suturar a ciência, mas se você olha panoramicamente para a ciência, o mais essencial dela é que é insuturável. É, é. Bem, então a lógica, e aí eu vou tentar começar a delinear uma coisa, uma interpretação assim, um pouco dessa tradição toda até Frege. A lógica, até chegar em Frege, os empreendimentos vão muito no sentido, gente, assim, pelo menos me parece, está em questão, tá aberto para discussão também, mas vai no sentido de tentar eliminar a ambiguidade da linguagem, eliminar os paradoxos da linguagem, assim como da matemática e da ciência. O movimento vai sempre nesse sentido. E, por outro lado, o que a gente vê é que quanto mais se tenta fugir deles, o que a história da matemática e da lógica mostra é que quanto mais se tenta fugir deles, sei lá, tenta fugir de um paradoxo, aparecem outros três. A galera, "Ah, encontrei a solução para um paradoxo." Ih, veio outro. A galera tenta fazer essa fuga dos paradoxos, da polissemia da linguagem e tudo, mas não consegue, está sempre fracassando nessa tarefa. Até que hoje a física, inclusive a gente estava falando de positivistas lógicos, então hoje na física se utiliza uma matemática esquisitíssima, várias matemáticas esquisitíssimas. Digo assim, não mais essas matemáticas tradicionais, e a física é cheia de paradoxos, assim, atualmente, né? A física quântica, ela não é determinística, cheia de indeterminação, a linguagem diferente. Mas, enfim, o ponto é que Gödel, a gente fala de teoremas da incompletude. Outra forma de dizer isso é os teoremas da falta, né? Eu diria. Gödel foi um grande advogado da falta na ciência, em detrimento da completude almejada por vários, né?
E ele vai estabelecer que não é possível, né? Como eu disse, chegar a esse fim da história, que era o sonho de Kant. Kant dizia, não precisa mais nada. A lógica acabou em Aristóteles e a geometria acabou em Euclides. Gente, fica tranquilo, ninguém precisa fazer mais muita coisa, não. Mas, enfim, então, para começar a falar um pouco do que Lacan fez com Frege, e eu já vou terminar também, gente. Hoje eu estou tentando introduzir coisas muito gerais. Eu não vou estender muito mais, quero bater papo também, se vocês quiserem. O que Lacan faz é encontrar e propor uma nova lógica a partir das fraturas da lógica de Frege. Muito daquilo que o Frege quer evitar e eliminar é o nosso objeto de trabalho, ou não? Paradoxos, contradições, ambiguidade, polissemia, ato falho. Fiz isso, mas não queria fazer. Amo meu pai e odeio meu pai ao mesmo tempo, sei lá. Um monte de coisas desse tipo, né? Quero terminar o casamento, mas faço de tudo para manter o casamento, até minto para continuar. Que porra que eu tô fazendo? Sei lá. Pô, todas essas coisas que o Frege tenta eliminar, porque na matemática tradicional não cabe, é o que são os objetos de valor no texto analítico. Quando a gente lê o texto dos pacientes, sem dúvida são coisas que são valoradas, né? As contradições, onde se enrolou, um negócio que diz que dá para entender de mais de um jeito, sei lá. Assim como as identificações, as operações de identidade, eu sou assim, eu sou assado, né? Que são as suturas do texto, é onde coisa cola. Então, enfim, é por essa via que eu pretendo seguir, gente. O Lacan aí estava dizendo mais ou menos, o sujeito da psicanálise, aí ele está tratando o sujeito dividido, está entre zero e um. Tá entre, e o que que ele quer dizer com isso, né? A partir do que o Fausto estava falando. O um são as operações de identidade. Identidade, as identificações, né? E o zero é uma marca de uma falta no sistema, ou seja, está entre a falta e a identidade, né? Entre a sutura e o corte, sei lá, tem várias formas de pensar isso. O sujeito está entre zero e um. Mas, enfim, para fechar, assim, só uma consideração que eu acho legal de colocar é que as lógicas pós-Gödel, o que que acontece? Já não mais tentam dar as premissas aos fatos, como até Frege se fazia. A galera tentava encontrar uma lógica que dissesse como as coisas são de verdade. O que as lógicas viram depois disso são diferentes formas de ler, de interpretar e de estruturar o mundo e o pensamento. Trocar de lógica é alterar a forma como as proposições podem ser entendidas, encadeadas também. As diferentes lógicas regulam as relações entre enunciado, enunciação, interpretação, né? Isso tem implicações epistemológicas e ontológicas também, e existenciais, né? Pode mudar as existências, o que vem, o que aparece como existência, como o que existe, o que não existe, tudo. O que é possível, o que vira impossível. Você troca de lógica, uma coisa que é possível com uma leitura vira impossível na outra. Então, as diferentes lógicas não apenas modelam raciocínio, mas também abrem ou fecham mundos possíveis de sentido. E o nosso campo de trabalho é o campo do sentido, né? Psicanálise. É com esse campo, é nesse campo que a gente está. Enfim, gente, muita coisa, mas eu acho que tá bom. Por hoje tá bom. Vamos bater um papo, sei lá, se vocês quiserem conversar. Psicanálise, então, nesse sentido, é uma lógica, né? O Lacan está dizendo, a gente tem uma forma de ler o mundo.
Psicanalistas veem o mundo de uma forma específica. Tem uma especificidade a psicanálise. Tem uma maneira de ler muito particular. Também não trata de qualquer fenômeno. As lógicas diferentes, cada uma, depois do Gödel, começam a aparecer várias lógicas. Frege queria tratar dos fundamentos da matemática. Depois começa a aparecer lógica para inteligência artificial, lógica para computação, lógica para tomada de decisão. A galera começa a criar várias ferramentas lógicas para várias finalidades diferentes. A psicanálise, eu acho que a gente pode pensar, né? A lógica significante serve para um contexto específico, né? Para fenômenos que têm sua especificidade, tudo. Eu acho que é muito o trabalho que a Paula tenta fazer, discernir isso, né? Mas, enfim, agora acabei mesmo. Digam aí, Felipe, quero te diga, amigo. perguntar uma coisa. Primeiro, antes de tudo, obrigado por sua apresentação. É, é mais uma problematização que eu queria te ouvir a partir desse enunciado: a psicanálise é uma lógica, também é uma lógica, né? E a partir de alguns diagnósticos assim mais generalistas, fontes, Instagram, TikTok, conversas de corredor com colegas, fofocas de WhatsApp, etc. Que é certas ideias que, inclusive, a Paula já critica há um tempo, que é um movimento antiformal, anti-estrutura, antimatema, etc., que tem na psicanálise. A partir dessa ideia de um esvaziamento formal da psicanálise, o que é impossível para um sistema teórico, é impossível um sistema teórico sem uma estrutura, que não precisa ser matematizada, mas alguma estrutura exige, né? Você que trabalhou com É. formalização, não existe só formalização matemática, né, amigo? Sim, exatamente. É, outras formas de formalização. David Stroll brinca com o exemplo da partitura musical, né? É, sim. É, mas a partir dessa ideia de um movimento antiformal, eu queria pensar a partir da tua frase também, que é tua. Agora já é Uhum. tua, né? Dizem que um texto também participa, o leitor É. participa. Então, seguindo a Barthes, a frase agora é sua, não é só Martin Lacan. A psicanálise também é uma lógica, mas a psicanálise também é uma linguisteria. A psicanálise também é uma lógica, é uma linguisteria, mas também é matema, ou seja, é exercício de transmissão de escrita e pensamento matematizado. A psicanálise é tudo isso, mas também é um discurso, né? As teorias dos discursos pós-modernos influenciam bastante Lacan. Então, o que eu queria te ouvir, pensando esse contexto, a partir dessas ideias formais, a partir da leitura que eu tenho de Lacan, principalmente, eu tenho a impressão de que Lacan não abandona nenhuma delas. Nem a Uhum. linguística, nem a matemática, e dentro da matemática a topologia, nem a lógica, etc. Não abandona. Isso categoricamente, do começo ao fim. Não tem um seminário de Lacan que não tenha uma referência a algumas dessas outras áreas. Ao mesmo tempo que ele não abandona, ele trai todas elas. Na medida em que ele trai todas elas, você acha que caberia em Lacan que não só a psicanálise é uma lógica, como ela também é outras coisas, como ter uma teoria própria da linguagem, ter uma lógica própria do significante que já é articulada com uma teoria da linguagem, por exemplo, ou uma Uhum. matemática própria que não é do cálculo, não é da geometria, senão da demonstração, ou a do raciocínio mesmo de transmitir o conhecimento, né? Que você pensaria sobre isso? É, algumas coisas. É, primeiro,
Eu lembrei de uma, dentro do Seminário 11, há um tempo atrás, eu encontrei Lacan dizendo em algum momento, não me lembro aonde, mas ele dizia: hoje eu vou tratar da minha pergunta de sempre. O que é a psicanálise? Ou seja, isso, pô, o cara tava já, sei lá, no ensino dele há mais de 10 anos. O cara virou: tô tratando da pergunta de sempre. Ou seja, na mesma via, eu acho que do que do que eu tentei dizer no início, das vezes as perguntas mais básicas são difíceis, né? É, sabe aquela história das perguntas boba, né? A galera na escola fica constrangido de fazer pergunta boba. A gente ganha vida com pergunta boba. Psicanalistas, o que a gente faz se não ganhar vida com pergunta besta? Assim, desde quando? Eu tô me sentindo assim, desde quando se sente assim? Porque, perguntas bestas são ótimas. Na minha trajetória como pesquisador, acho que foram as melhores que eu fiz. Sempre começou com uma pergunta bem bobona e foi me levando para outras e outras e outras. Então, eu acho legal essa pergunta que você colocou, amigo, porque eu acho que sim. Eu acho que, no fim das contas, é, Lacan propõe uma teoria, uma forma de ver a linguagem para fins específicos, né? Não para qualquer coisa, para fins específicos, tratar de um tipo de sofrimento específico, ele propôs uma certa visada da linguagem. Não é a linguagem, de novo, assim como a matemática que eu falava no início, não tem como pegar a linguagem como um todo em lugar nenhum. Essa é a minha impressão. Não é possível abordar a linguagem como um todo, senão que você pode tomar ela por visadas específicas para fins específicos. Isso é o que a pragmática propõe, né? É, inclusive, eu pretendo trabalhar um pouco, articular da próxima vez, um pouco com a pragmática, a lógica pragmática, enfim. Que o contexto tem implicações em como, enfim, o que vale o quê, né? Se você muda de contexto, uma coisa que vale aqui já não vale ali. Enfim. Mas eu acho que o Lacan tem, sobretudo, uma teoria semântica. Ele propõe uma teoria semântica, uma teoria do significado, da significação, né? Que a minha impressão é, até então, isso é um pouco do que eu estou trabalhando no mestrado. é, Ele tenta propor uma teoria semântica que exclui a literalidade. Pelos axiomas, né, gente, do Lacan. Não existe realidade que não de discurso, não há metalinguagem, não há relação sexual, não há outro do outro. Parece que ele anda de mãos dadinhas aí com o Gödel, nesse sentido, né? E eu acho que ele vai tentando construir essa teoria da linguagem dialogando com vários campos do saber, né? Ele vai. Eu lembro que uma vez a Silvia fez uma apresentação para a gente, na época do Seminário 12, que ela falou um negócio que eu achei muito legal, amigo. Assim, ela disse: Lacan está jogando várias partidas de xadrez ao mesmo tempo. É como se ele estivesse jogando várias partidas ao mesmo tempo. E eu acho que é um pouco por aí, que ele vai tentando construir essa teoria semântica, essa teoria da significação, do significado, né? Teoria da linguagem, pode ser também, a partir desses diálogos, jogando com o que tem de mais interessante, que ele julga mais interessante nesses campos, assim, né, todos. Então, a psicanálise se faz na extraterritorialidade, né? Acho que é aí que está o mais rico para a gente. Não sei se te respondo, mas eu acho que é por aí, né? Minha impressão é Perfeitamente. essa. Acho que essa coisa de ter a extraterritorialidade e ainda assim sustentar o seu campo específico, como você bem diz, né? Uhum. Faz linguística, mas faz uma teoria semântica, ou uma teoria do significante, ou uma linguisteria, como ele fala, enfim, uma teoria do discurso.
Uhum. Eu acho que é um pouco do medo da gente, quando a gente trata de, sei lá, vamos estudar filosofia, a gente tem medo de virar filósofo, esquecer que é psicanalista, né? Uhum. É, vou estudar Inclusive, bastante e vou ficar ali, né? uhum. Eu acho que o nosso campo tem essa especificidade, ele é de borda, né? É, a boa é estar sempre com um pé dentro e um pé fora. Acho que não é bom ficar com os dois pés dentro, mas também se você quer trabalhar com isso, é bom também não botar os dois para fora. É, não perder de vista qual o seu objeto de trabalho, né? Para que você estuda as outras coisas? Lacan, outro dia eu estava discutindo conversando, né, um pouco com uma pessoa que trabalha com matemática. E, e isso foi uma das coisas que a gente, ele meio que falou algo como, se posicionou parecido com o Sokal, né, das imposturas filosóficas, que diz que Lacan faz maluquice com a matemática, que e eu tenho certeza que para os matemáticos aquilo deve ser uma completa loucura. Para alguns, né? Tem outros que olham e falam assim, porra, tem umas coisas interessantes aqui. Tem essa discussão. Esse Newton da Costa mesmo leu um pouco do Lacan e achou legal. Mas enfim, ele se posicionou assim. Eu falei, pô, mas eu acho que assim, eu acho que o Lacan olhava para a matemática não para ser matemático. Acho que tem que levar isso em consideração, né? Olhava para a matemática para tentar trazer algo para o nosso campo de experiência. Eu acho que isso é uma coisa que eu tento não perder de vista, assim. Eu estou na filosofia hoje, fazendo mestrado. A galera meio que forçou uma barra do grupo de pesquisa, assim. é, não, tem que. Você está fazendo um trabalho de filosofia. Tem que ser filosófico o seu trabalho, né? Assim, eu tentei, aí eu barganhei, tentei fazer uma coisa meio híbrida, assim. O que que a filosofia pode dizer para a psicanálise e o que que a psicanálise pode dizer para a filosofia, sabe assim? Mas é isso. Acho que é por aí. Eu acho que, é, não sei, gente, alguém mais quer colocar uma pergunta? Pode ser pergunta boba, Pode considerações. ser falar mal também, pode ser xingar o que a gente Pode falou. ser xingar, pode ser tipo assim, esse negócio é muito maluco, sei lá, gente. Exatamente. É, qualquer coisa aí. Que não deixa de ser, na verdade, inclusive. Ninguém em sã consciência quer ser psicanalista e ainda Uhum. psicanalista para pesquisar sobre matemática. Tem que ter um parafuso meio solto. É. Escutando vocês, eu me lembrei aqui de uma frase de Lacan no Seminário 17, quando ele formula os discursos, por duas razões. A primeira é que ele diz que ele deixa em algum momento lá não lembro agora em que passagem do seminário, ele diz, né, que ele formula o discurso, que deixaria aberta a possibilidade de inventarmos aí outras opções para além daquelas que ele tinha formulado dos cinco discursos. Inclusive, quando ele formula o quinto discurso como a subversão do discurso do mestre antigo para o mestre moderno, para torná-lo o discurso do capitalista, né? Dos capitalistas. Então, ele usa a expressão que os discursos não é a mesa espírita, né? Aquela coisa que está dada. Então, ele diz, olha, vocês estão livres para, inclusive, subverter isso daqui para frente. Então, acho isso interessante quando vocês, né? O Fauzi lembra da linguisteria, quando o Lacan fala da litura terra, né? Litura terra, quando ele inverte lá como significa, ao invés de fazer literatura, faz litura terra, né? Então, ele diz, olha, vocês também podem inventar alguma coisa a partir dos discursos, que parece que não tem, ouvindo vocês aí, conversávamos também quando estava lá em Minas,
com um colega da matemática que não fazia nenhum sentido a formulação, o modo como ele propõe a estrutura do discurso, usando todas as funções da matemática. Enfim, mas é isso, ele nos deixava uma liberdade para dizer, vocês também podem subverter isso. E aí, curiosamente, uma geração de psicanalistas contemporâneos tem tentado reformular os discursos, pensar, por exemplo, como criar o discurso da tecnologia, se servindo. Como ler inteligência artificial, uma tese de um colega psicólogo, psicanalista mineiro, que cria um matema a partir dos matemas, de um dos matemas do discurso de Lacan, para criar o discurso tecnológico. E aí aparecem outros e outros, mas tem uma formulação do discurso feito por Charles Melman, que ele volta ao discurso do Mestre, ele põe uma barreira assim, enorme, né, que separa o significante, o S1 do S2. Ele põe uma barreira enorme. E aí os psicanalistas, lá na década de 90, perguntavam, mas isso é um absurdo, não é possível. Como você põe uma barreira enorme no meio do discurso, já que Lacan dizia. E aí isso cria uma celeuma, uma série de mal-estar, mas é isso, né? O que Lacan dizia isso. Os discursos não é a mesa espírita da história, vocês podem também se servir disso, inventar alguma coisa nova com isso. E eu fico, quando eu vou ler as novas formulações que os colegas fazem, me parece muito interessante, que foi o que ele mesmo fez quando diz, olha, é, nas quatro estruturas do discurso havia um elemento entre a impossibilidade e a impotência que cercava o discurso. Com a chegada do discurso do capitalista, isso desaparece, como se nos dissesse, vocês também estão autorizados a dizer, olha, já que apagou, já se dissolveu a relação entre potência e possibilidade, vocês estão livres agora para poder, então, formular os discursos também e subvertê-los. Acho isso interessante, né? Uhum. Então, na medida que fui escutando também vocês, eu lembrei aqui, por acaso, voltei a lembrar de umas palavras-chave dos outros escritos, quando você para que serve bom, eu sou péssimo em matemática, mas aí escutando vocês falar dos formalismos, para que serve tudo isso? E vocês olham os significantes que Lacan utiliza para designar os capítulos. Por exemplo, as funções da psicanálise, as palavras-chave me parecem formulações, funções, tempo lógico, função e campo da fala e da língua, variantes do tratamento. Tudo isso passa em algum... E você vai observando as notas de rodapé, ele põe a mão, entra nesse trem aí do formalismo da matemática e da lógica e começa a amarrar as coisas aí. Então, me parece, né? Isso é muito Uhum. interessante quando escuto para que serve exatamente isso. Então, se olharmos exatamente os títulos, né, dos capítulos dos outros escritos, está lá exatamente algumas noções que me parecem que ajuda a direção do tratamento, os princípios do seu poder. Enfim, era um comentário que me ocorreu aqui como Uhum. uma salada de frutas, mas que eu fiquei pensando, eu vim correndo para vir no trabalho e pensar, não, bom, eu estou muito cansado, mas me parece que, porque a gente não escuta os colegas falando de lógica e matemática, eu estou cansado, eu estou no trânsito, eu estou no inferno para chegar em casa, eu estou com fome, e eu estava interessado e escutar você, o celular com 6% da bateria, para que raio? Isso não é um tema, porque a gente não escuta também colegas interessados em falar sobre isso. Então, eram as ideias que me ocorreu, me sinto, não fico tão perdido, porque vou relembrando alguns comentadores, mas isso desperta um pouco o interesse, ainda que haja uma certa ignorância em alguma medida, né? Eu sei que você, Felipe, Fauzi, tem interesse, mas o Felipe também vem um pouco o pé da engenharia. Eu acho que isso lhe ajudou um É. pouco, né? Então, eu sempre digo, olha, tem um colega que veio da engenharia, então, né, se eu tiver algum aperto lá com uma questão de Tive lógica, essa fase aí na minha vida, Israel. e agora o Fauzi, que eu vejo também, olha que interessante, né? Então, é um terreno muito movediço do ponto de vista das nossas ignorâncias mesmo, mas eu acho que o que nos ajuda entrando no debate com Lacan é exatamente
observar como ele se serve para formalizar, para criar uma série de operatórias que tem a ver um pouco, talvez, com um exercício desse grande desafio de dar um certo estatuto à psicanálise, né? Um certo estatuto. Bom, Uhum. eram esses comentários que me ocorreram aqui. Quer falar, Fausto? Ô Israel, 6% de bateria, com fome, trânsito, depois de trabalhar, você não é um colega de instituição, você é uma mãe. É, como esse já não se fabrica mais, não. E tem também, eu acho que é bom apreciar também o trabalho de vocês, a dedicação, né? Eu acho que o esforço de trazer essa contribuição, eu acho que é muito, né? Acho que isso renova também um pouco as nossas ideias. Bom, obrigado. É, nada, pois é, Mas, muito mas obrigado além aí. da piada idiota, acho que tem uma coisa que Israel aponta muito bem, que é coisa de que as formalizações são vivas, elas não são estáticas, elas não são permanentes, e elas não são inquestionáveis, né? Eu já vi colegas falarem do discurso da tecnologia, do discurso do racismo, do discurso patriarcal, que não é a mesma coisa que o discurso do mestre, né? São variações totalmente diferentes. Tem colegas, os nós, de 80 para cá, de quando Lacan morreu para cá, 40 e poucos anos, já tem nó que não existia mais nem fudendo nos últimos seminários de Lacan, né? Tem gente que já avançou também com essas teorizações, né? Com outras formalizações, porque parte de outros campos, de outras demandas sociais. Acho que é um ponto importante que, querendo ou não, a gente parte de um contexto que está vivo. A gente trabalha com uma matéria viva, que é a linguagem, né? Que ela está em constante alteração e reformulação. Então, acho que é interessante isso que Israel aponta, que é de que nada está inegociável e que absolutamente nada está morto, né? Muito pelo contrário, a possibilidade de avançar no campo da pesquisa e com essas ideias é de apresentar novas ideias, de trazer algum avanço, né? Muito obrigado, Israel, por sua presença e por sua intervenção. Também agradeço pela generosidade de sempre, meu amigo. E é isso, eu acho que aponta para uma coisa que o Lacan disse, né, de, sei lá, façam como eu, não me imitem. É, a gente vê, né, muitos colegas vivendo do exemplo de Lacan, mas não seguindo o exemplo dele. Nesse sentido, né, seguir o exemplo no sentido da gaiatice, de inventar, de propor novas coisas, arriscar novas formulações, novas articulações, né? Então, acho super legal também. Me interessa super por estar lendo esses trabalhos de colegas que se arriscam, que tentam propor coisas novas, né? Não só tentar entender o que está feito, mas tentar falar, pô, e aí, caminha para onde? Não tem mais nada para ser feito? Chegamos no fim da história, Lacan, é o fim da história da psicanálise? E eu acho que é legal isso que você marcou também, né? Da pergunta do para que serve. Acho que essa pergunta é bem importante. De não estudar o negócio por estudar, se a gente quer praticar psicanálise, senão... essa pegada que eu acho que essa pergunta é bem pragmática, é, no sentido da filosofia, do pragmatismo, né? Beleza, em que contexto isso entra, para que isso vale? Acho que é bem importante mesmo, bem legal. É um esforço esforço contínuo nesse sentido, né? Tenho, tenho a impressão de que é bom ter em mente. É, na próxima eu pretendo inclusive seguir por aí, gente. Assim, para dar um spoiler, articular um pouco psicanálise pragmática, que eu acho que é outro discurso outra articulação bem rica. E tem a ver com essa história aí, para que serve, né? É, mas enfim, Tem uma depois a questão, gente fala mais sobre. Cláudio, do Raonino, né?
Eu ia falar, eu acho que acho que seria mais, Raoni tá aqui ainda, acho que seria mais para Felipe, pelo que eu saquei aqui. Ele não pode ligar o microfone, ele diz, eu tenho uma dúvida, fala mais sobre aquelas concepções históricas da lógica, especialmente a última que você citou. Ah, ah, Pergunta para saber a referência, estou começando a pesquisar lógica e Lacan. pô, legal. Se foi para mim, eu não lembro qual foi a referência que eu usei. Espero que tenha sido para Felipe. É, obrigado aí pela pergunta, Raoni. Não sei se foi para mim mesmo. Ele Sim, para mim. confirmou, foi para você. É, sobre aquela história dos diferentes maneiras de ler a história, né? Da lógica e como definir os marcos, né? A segunda referência eu peguei de um autor brasileiro muito legal. Estudou com Newton da Costa na escola de paraconsistência brasileira. Uma referência assim preciosa, gente. Enfim, a gente tem uma galera muito legal da lógica no Brasil e pouco conhecida. O cara se chama Walter Carnielli. Deixa eu escrever aqui no chat. Ele trabalha muito com lógica paraconsistente, computação, tem ido muito por aí. Trabalha na Unicamp. O cara, sei lá, deve ter uns. Estudou com o Newton da Costa, foi orientando dele, né? E hoje tá bombando o mundo afora nesse tema, né, da lógica. E ele que propõe essa ideia da, né, tradicional, clássica e libertárias. Vale a pena dar uma olhada. Só tem um livro dele que é mais barato, gente. O resto é tipo assim. Se alguém achar PDF, me manda, por favor. Porque tem uns livros dele assim de R$ 1.000, livro que vem de fora, sabe? Que não tem em português, R$ 500, R$ 600 e tal. Mas tem um que é sobre lógica e computabilidade, se eu não me engano, o título. Mas aí ele fala de fundamentos da matemática também, trata de vários temas. Bem legal o livro. Esse aí é R$ 50 na Amazon, mais palatável. Gente, algo mais? Uma pergunta, intervenção, comentário? Bom, antes de finalizar, então, dia 18 de junho, Felipe retoma o espaço para desenvolver as ideias que ele foi introduzindo aqui. Para quem se inscreveu, pode usar o mesmo link, porque é sempre o mesmo link, então nem precisa, se inscrever novamente. E qualquer coisa, pode tirar dúvida por e-mail, para quem está se aproximando agora, por e-mail, pelo Instagram da Pola. É isso. Ou enche o saco de Felipe nos próprios contatos dele aí. Gente, às vezes também outra coisa, pergunta não vem na hora, se vier depois, Uhum. vamos bater papo, eu super me interesso. Às vezes as perguntas me ajudam também, então adoro. É, perguntas, comentários, qualquer coisa. Então, obrigado aí, gente. Valeu a todo mundo pela Valeu, presença, pelas gente. trocas. Um abraço. Gente, Boa um abraço. noite. Tchau.